Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa consultoria gratuita, uma live de perguntas e respostas que eu faço no meu Instagram toda quarta-feira às 20 horas, onde eu entro ao vivo e respondo dúvidas, perguntas da galera que está ao vivo ali comigo, porque o meu objetivo com isso é o seguinte: todos os dias eu posto pelo menos um vídeo, um post, tem muito conteúdo para você também conseguir lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa de Valores, mesmo que você nunca tenha investido na vida antes, tá? Só que é normal, você está aprendendo alguma coisa, você começa a ter dúvidas, e eu entro ao vivo uma vez por semana para responder as tuas dúvidas, as tuas perguntas, tá? Então, se você não conseguiu participar na última quarta-feira, você pode participar da próxima. Toda quarta, 20 horas, fielmente, eu tô ali te ajudando a você conseguir cada vez chegar mais perto de se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. Então, vamos para a primeira pergunta de hoje. Vinícius, é vantajoso retirar uma parcela do meu dinheiro investido em renda fixa e aplicar em renda variável e com os dividendos fazer uma nova renda fixa? Vamos lá, deixa eu ver se eu entendi essa sua ideia aqui. A sua ideia é tirar uma parte do teu dinheiro que já está investido hoje em renda fixa. Ou seja, investimentos conservadores, títulos públicos, LCI, LCA, CDB, Tesouro Direto, o que for. E você quer investir em renda variável, investir em ações, tá? Recebe os dividendos e forma de novo a renda fixa. Por quê? De onde é que você tirou essa ideia? O que vai acontecer, tá? Digamos que, vamos traçar alguns cenários, isso aqui é importante você entender. Sempre que você vai investir, você tem que investir com base em cenários. Se um cenário for positivo, como que vai ser o meu resultado? Se o cenário for negativo, como que vai ser o meu resultado? Um investidor ou uma investidora sempre em alta só tem sucesso da forma que tem, porque ele está pronto para enfrentar absolutamente qualquer cenário. Então, na tua cabeça é assim, ó, talvez, tá? Estou especulando aqui. Vou tirar o meu dinheiro que está investido na renda fixa, que está rendendo mais agora, por isso que eu não entendi tirar a renda fixa. Geralmente as pessoas querem sair da renda variável para investir mais em renda fixa agora, o que não faz sentido também. Mas você quer fazer justamente o contrário. Aumentou a rentabilidade da renda fixa, você quer sair de lá, e você quer investir em ações e o dividendo que elas pagam, você vai formar de novo a renda fixa. Primeira coisa, se você vai tirar do lugar para colocar no outro para formar de novo aqui, por que você vai dar uma volta só? Entende? Você vai demorar muito tempo para chegar aqui. Outra coisa, você está com uma visão de que os dividendos vão ser altos nos próximos meses, nos próximos anos. Só que em momentos de crise, como é o que a gente está vivendo agora, crise econômica, é natural que as empresas comecem a lucrar menos com o passar do tempo. Não, Vinícius, mas o lucro das empresas está bom. Isso é relativo, depende da empresa. Eu não estou falando agora, eu estou falando com o passar do tempo, principalmente porque esses aumentos que a gente está vendo na taxa Selic, eles ainda não estão impactando as empresas de forma direta. Como assim, Vinícius? Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não. Mas a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros da economia, ela tem um efeito chamado efeito retardado. Vinícius, você está de sacanagem com a minha cara que o nome é efeito retardado. Não, não é brincadeira, é sério. Já foram feitos vários estudos, tá? Em que buscaram identificar a partir de qual momento um aumento na taxa Selic, que é uma taxa de juros, a taxa de referência do nosso país, taxa de juros de referência do Brasil, que impacta, influencia as taxas de juros de financiamentos, empréstimos, de absolutamente tudo na economia. Quanto tempo depois que aumenta a taxa Selic, isso realmente gera um efeito na economia? E esse tempo aproximado é 12 meses. Então, o primeiro aumento na taxa Selic, lá de 2 para 2,75% ao ano, que foi lá no início de 2021, vai começar a fazer efeito prático no início de 2022. Então nem começou o impacto ainda. Com esse aumento, ou seja, hoje a gente está em 7,75 já nesse exato momento, tá? Então, o impacto mesmo desse aumento da taxa Selic, a gente vai ver no final desse aumento grandioso que a gente está vendo, a gente vai ver no final de 2022 e início de 2023, de forma prática. Tá? Então, se diminui o lucro das empresas, isso pode diminuir porque aumenta a taxa de juros, menos pessoas pegam empréstimo, menos pessoas pegam financiamento, as dívidas das empresas, uma parte delas fica bem mais cara e elas começam a pagar mais juros pela dívida, começam a vender menos, pagar mais juros pela dívida, o lucro cai, algumas vão começar a dar prejuízo, algumas vão falir, é totalmente normal num processo de crise. E aí, com as empresas lucrando menos, elas vão pagar menos dividendo. E tem uma outra coisa, o dividendo ele não é um presente, ele não é a vida como é o presente de Deus. Basicamente, quando você recebe o dividendo, eu estou lá investindo em uma ação, o preço da ação é R$10. Opa, semana que vem eu vou receber R$1 de dividendo, tá bom, o preço da tua ação não vai valer mais R$10, vai valer 9, porque R$1 saiu da ação e entrou para o teu bolso, ou melhor, entrou para a corretora. Então você não tem nenhum bônus.
nenhuma adição de valor quando você recebe dividendo. O dinheiro sai do teu investimento na ação e entra para o teu bolso. Ou seja, na prática você continua com o mesmo patrimônio. Entende? Então, assim, particularmente, não vejo sentido em fazer nenhum movimento. Você pegar e retirar uma parcela do teu dinheiro investido em renda fixa agora para investir em renda variável, para ganhar dividendo, seja lá para que for, para recompor, não vejo sentido nisso. Nem o oposto, que é o que algumas pessoas estão querendo fazer, que é, vou tirar o meu dinheiro investido em ações, porque eu não aguento mais perder dinheiro, vou investir em renda fixa agora. Aí sabe quando que essas pessoas vão querer investir em ações de novo? Depois que já tiver subido 100, 200, 300%. Entende por que as pessoas não conseguem ter resultado? Agora que os preços estão em baixa, elas deveriam estar querendo comprar mais, elas querem fugir. Entende? Então assim, não vejo vantagem, tá? Títulos públicos. Eu posso, durante a vigência do título público, sacar somente uma parte do valor que eu investi? Pode, tá? Se você investir em títulos públicos por meio do Tesouro Direto, que é o programa que foi criado pelo Tesouro Nacional, que é um órgão do governo, uma instituição do governo, criou o programa chamado Tesouro Direto em 2002 para possibilitar com que as pessoas físicas, nós, conseguíssemos emprestar dinheiro diretamente para o governo. Antes de 2002 não tinha como, era só por meio de fundos de investimento, tá? Então, a partir de 2002 criou-se o Tesouro Direto. Quando eu invisto em títulos públicos por meio do Tesouro Direto, porque eu posso investir em títulos públicos sem ser pelo Tesouro Direto, posso ir pelo mercado secundário, uma outra forma, tá? Mas algumas corretoras oferecem isso para os clientes e não explicam muito bem. Se eu fizer por meio do Tesouro Direto, o que acontece? Eu tenho um direito de recompra de títulos. Ou seja, eu fui lá e investir qualquer valor em qualquer tipo de título do Tesouro Direto. Eu tenho direito de vender todos ou parte dos títulos que eu comprei, da quantidade do valor que eu investi, certo? Todo dia útil, qualquer dia útil que exista. E se eu fizer esse pedido até as 13 horas, algo que mudou há pouco tempo, tá? Mudou há pouco tempo. Se eu fizer esse pedido de resgate até as 13 horas, eu recebo esse dinheiro na minha conta no mesmo dia. Se eu fizer após as 13 horas, eu vou receber esse dinheiro na minha conta, na corretora, no dia seguinte. Mas eu posso, sim, durante a vigência do título, a qualquer momento, se eu investir em títulos públicos por meio do Tesouro Direto, resgatar qualquer valor, seja parcial, seja total, tá? Mas é importante, tá? Tem que ser por meio do Tesouro Direto. Até destacar algo importante aqui para vocês, algo prático, tá? Tem algumas corretoras, isso vai depender muito de corretora para corretora. Tem algumas corretoras que tem 2 lugares para que você pode investir em títulos públicos. Às vezes na corretora tem uma aba que o nome é títulos públicos e tem uma outra aba que é Tesouro Direto. E aí você olha para lá e pergunta assim, Vinícius, não é a mesma coisa? Não. Quando tem separado Tesouro Direto e títulos públicos, o Tesouro Direto é onde você deve acessar, que é o programa que te dá o maior nível de segurança, te dá esse direito de recompra, tudo certinho. Títulos públicos, naquela aba ali, títulos públicos, você vai fazer por meio da tesouraria da corretora. Vinícius, me explica esse negócio. Não vou explicar aqui, porque eu não quero entrar muito nisso, senão a gente vai ficar muito técnico aqui, tá? Mas basicamente você vai estar comprando um título público não do governo, não com o direito de recompra que o governo te dá, para você poder fazer essa venda antecipada a qualquer momento. Tá? Mas, basicamente, você vai estar comprando um outro investidor, você vai estar comprando uma instituição financeira, você vai estar comprando da própria corretora, depende. E aí as taxas são outras, os preços são outros, você não tem esse direito de recompra, aí a história muda completamente, tá? Então, sempre você vai investir, foca no Tesouro Direto. É possível realizar novos aportes periódicos em um título em vigência? Sim, tá? Basicamente, na verdade, sempre que você investir em título público, vai ser um aporte separado que você está fazendo. Por exemplo, vou pegar um exemplo aqui, tá? Um caso. O assunto renda fixa está muito em alta, está muito em alta por causa desse aumento da taxa de juros. Mas vamos lá. Existe um título público chamado Tesouro IPCA+, 2035, tá? Ele existe há vários anos. É um dos títulos que nos últimos anos nunca sumiu ali daqueles possíveis para a gente investir. E basicamente, eu vou lá e digamos que em 2016 eu fiz um aporte, eu fiz um investimento nesse título, tá? E aí, em 2017 eu quis fazer um outro aporte, ou no próximo mês, tanto faz. Estou pegando datas distantes para você entender que não tem problema essa questão da data. Fui fazer um novo investimento. Eu posso investir naquele mesmo título se ele estiver constando para mim na aba do Tesouro Direto. Na hora que eu for investir lá. Por quê? Quando vai chegando próximo da data de vencimento dos títulos, do prazo de validade dos títulos,
Para a gente não precisar pagar muito imposto de renda, porque o imposto de renda diminui, quanto maior for o tempo que eu fico investindo em um título, menos imposto de renda sobre o lucro eu pago. Então, quando vai chegando muito próximo da data de vencimento, do prazo de validade do título, para eu não entrar no título lá, investir no título e ter que pagar uma taxa altíssima, de mais de 20%, por exemplo, sobre o lucro, o governo, ele tira aquele título, ele indisponibiliza ele para novos aportes e coloca outros títulos com uma data mais longa. Ou se ele muda o orçamento dele, ele pode ficar mudando essas datas. Mas o Tesouro IPCA mais 2035, ele existe há vários anos lá disponível para eu comprar, tá? Então, enquanto estiver disponível ali, eu posso comprar a qualquer momento, posso aportar a qualquer momento. Qual vai ser a diferença? Cada dia, na verdade isso pode mudar mais de uma vez por dia, cada momento que eu for investir, esse título ele vai estar pagando uma certa taxa de rentabilidade. E aí, eu vou fazer um aporte, lá em 2016, estava com uma certa taxa de rentabilidade. 2017, eu vou fazer um outro aporte, vai estar outra. No dia seguinte, em 2017, ao que eu fiz o aporte, vai estar outra. Talvez no mesmo dia mude a taxa também. E aí, qual vai ser a diferença? Lá na corretora vai aparecer para mim como investimentos separados, porque a taxa é diferente, porque a data do investimento é diferente. Mas eu vou estar investindo no mesmo título que ainda está em vigência. Agora, para responder com exatidão essa pergunta, existem títulos em vigência que eu não consigo fazer novos aportes. Um caso, alguns anos atrás, tinha o Tesouro Prefixado 2023 e você podia continuar fazendo. Tinha o 2019 ainda, eu lembro que eu já investi no Prefixado 2019 e aí quando foi chegando próximo, ele sumiu. Eu não conseguia fazer novos aportes. Vinícius, meu dinheiro sumiu? Não, seu dinheiro está lá investido normal, tudo tranquilo. Agora, novos aportes não são aceitos. O dinheiro que está investido. Para novos aportes, tem que aportar com outras datas, com outros títulos que apareceram ali no portal do Tesouro Direto, tá? Com a alta da taxa Selic hoje, é vantajoso fazer aportes no Tesouro Direto em vez de fazer novos aportes em renda variável? Excelente pergunta, tá? Vamos lá, gente. A gente tem que pensar na seguinte coisa. A gente está passando por um período de queda nas ações, tá? E a gente está passando por um período de elevação na taxa Selic. Quando a gente está passando por um período de queda nas ações e elevação na taxa Selic, qual é o primeiro pensamento? Qual é o primeiro foco que a gente tem na cabeça? A primeira ideia? Esse negócio está caindo, ações, e a renda fixa está subindo, voltou a ser menos ruim. Então, vou focar em renda fixa e vou esquecer as ações. Quando eu faço isso, eu estou trocando uma moeda de R$1 por uma moeda de 1 centavo. Por quê? É a mesma coisa que acontecia antes, quando a gente estava vendo a taxa Selic subindo e os fundos imobiliários em queda. Agora as ações estão em queda também. Fiquei avisando sobre essa euforia maluca que estava desde o início do ano e a lógica aconteceu. Mas olha só. Quando eu decido sair do investimento de renda variável, deixar de investir nele porque está em queda, e eu investir em renda fixa, eu estou fazendo a maior burrada que eu posso fazer na vida. Por quê? Porque eu estou querendo pegar uma rentabilidade de 8% ao ano, nem está em 8% ainda, né? 6% ao ano, daqui a pouco 8% ao ano, daqui a pouco 10% ao ano, que eu vou ter essa rentabilidade por 1, 2 anos, 3 anos no máximo, numa super crise. E depois que a rentabilidade da renda fixa cair, eu vou querer ir correndo para as ações. Só que as ações vão estar com preço 2, 3 ou 4 vezes maior. Ou seja, você está topando ter um bom rendimento agora. Ou um rendimento melhor agora, no curto prazo. Você está querendo ter um rendimento agora. Como se você estivesse desesperado para ganhar dinheiro agora. E se você está desesperado para ganhar dinheiro agora, não digo propriamente para você, Fernando, que mandou essa pergunta, mas para qualquer pessoa que está pensando assim, você tem que focar no trabalho, não no investimento. Investimento é para o futuro, tá? Então, na busca por eu ganhar 1, 2, 3, 4% a mais agora, você deixa de ganhar 50%, 100%, 200% em 2, 3, 4 anos, 5 anos, não sei. Pode ser 10 anos, não vai compensar. Então, entende? É por isso que a gente tem que ter uma coisa, método. Metodologia bem definida. É por isso que você tem que ter um dos braços que sustenta o método investidor sempre em alta, que é uma alocação de ativos. Para quem chega lá no módulo automatizado, no meu programa de acompanhamento, no programa Investidor Sempre em Alta, eu mostro lá o método Galtz. O método Galtz são as inspirações
para o método investidor sempre em alta. O A vem de alocação de ativos. Eu preciso ter os percentuais específicos que eu vou investir em cada coisa. E quando algo está caindo, eu não tenho que querer vender, eu não tenho que querer parar de aportar, eu tenho que comprar mais porque é uma promoção, porque eu sei selecionar. Eu não sou superficial mais. Então, esse é o momento de investir em ações ou é o momento de eu deixar de investir em ações? É lógico que é o momento de investir em ações, porque os preços estão mais baixos. Senão você vai querer ir para renda fixa agora, aportar em renda fixa agora, porque o rendimento está maior, você vai ganhar 4% a mais ao ano nos próximos 3, 4 anos. E aí, depois, quando a rentabilidade da renda fixa novamente cair, porque é normal, isso é cíclico, o capitalismo é cíclico, você vai querer voltar para as ações e você trocou 12%, 15%, 20% que você ganhou, sendo que poderia ter ganhado 50, 100, 150, 200. Entende? Hoje, sob a influência do instinto, parece que faz sentido, mas não faz nenhum. Para eu escapar do instinto, para eu escapar do medo, para eu escapar da ganância, no momento em que todo mundo está ganancioso, eu preciso ter um método. Eu preciso seguir o método. E eu preciso definir os percentuais. Quanto por cento do meu dinheiro eu vou investir em cada coisa? E eu vou seguir aquele percentual. Com os aportes eu vou aportando para voltar ao meu percentual meta. Com isso eu vou sempre vendendo aquilo que está subindo, comprando aquilo que está caindo. E eu vou fazendo isso periodicamente. Porque aí eu sempre compro na baixa e vendo na alta. Eu não fico ao léu dos meus instintos, ao léu das minhas opiniões, ao léu das minhas elucubrações, ao léu dos meus achismos para investir. Eu invisto com base em clareza, em fundamento. Entende? Então não faz sentido nenhum focar os próximos aportes no Tesouro Direto ao invés da renda variável. Faz sentido você focar os próximos aportes onde você tem que fazer o aporte. Sei lá eu onde é que é, se vai ser agora no Tesouro Direto ou nas ações, ou em dólar, ou em ouro, ou fundo imobiliário, ou título público. Tem que fazer o quê? O processo, sempre. Que é comprar aquilo que está caindo e vender aquilo que está subindo. Aí você vai fazendo os rebalanceamentos, tá? Mas não faz as coisas da tua cabeça. Se você for fazer da tua cabeça, você está fazendo por sentimento. Está fazendo por sentimento, fica difícil ter resultado. O PicPay, que rende 200% do CDI, serve para deixar minha reserva de curto prazo. Eu tenho uma política muito clara de investimento em renda fixa. Qual é o meu objetivo ao investir em renda fixa? Primário, principal, segurança. Tá? Segurança. Esse é o meu objetivo número 1 ao investir em renda fixa, segurança. Qual é o meu objetivo número 1 ao investir em renda variável? Rentabilidade. Então, existem aquelas pessoas que vivem num mundo onde elas investem em tudo que tem um pouquinho de risco. Num cenário de crise, tudo aquilo que tem um risco médio se torna algo com risco alto. E a carteira fica extremamente arriscada. E o risco, a relação risco e retorno não compensa. Tá? O que eu faço? Eu invisto na parte de renda fixa com foco em segurança 100%. Eu posso ter rentabilidade de ações investindo na renda fixa? Posso. Eu tenho há vários anos? Tenho, mas esse é o objetivo secundário, tá? E eu faço isso desde que o critério de segurança esteja alcançado. Agora, em renda variável eu foco a rentabilidade. Ou seja, em renda fixa eu não me importo muito com rentabilidade não. Se eu quero aumentar minha rentabilidade, eu vou fazer outras coisas que me dão uma relação risco-retorno melhor. Por exemplo, coisas que eu posso fazer. Eu posso investir uma maior parcela do meu investimento, do meu dinheiro em renda variável em relação à renda fixa. Eu posso mudar a relação dos meus investimentos entre ações e anti-ações. Eu posso me expor ao mercado com uma assimetria entre ganhos e perdas muito grande. Tenho muito potencial para ganhar e pouco para perder. Por exemplo, o mercado de criptomoedas. Eu posso usar várias coisas para aumentar a rentabilidade. No campo da renda variável. Porque lá, uma exposição um pouco maior faz com que eu tenha um potencial muito maior e não acrescente tanto risco. No caso da renda fixa, eu acrescento um pouco de retorno e acrescento muito risco. Por quê? Se eu pego e invisto, por exemplo, no PicPay, eu não sei exatamente qual é o investimento lá, mas vou supor que seja um CDB, tá? Invisto lá no PicPay, o que eu estou fazendo? Eu estou emprestando meu dinheiro para essa empresa. O que acontece se essa empresa quebrar? Eu posso perder todo o meu dinheiro. Ah, Vinícius, tem o FGC. O FGC é ilusório. O FGC tem menos de 4% do total de dinheiro que ele garante. Se quebrar um banco médio no Brasil, ele não tem dinheiro para pagar todo mundo. E conforme a lei, ele só paga se tiver dinheiro disponível. Ou seja, opa, vou ganhar 5% a mais, 6% a mais.
mas com o risco de perder 100. Faz sentido? Na minha cabeça não. Por isso que eu não entraria, tá? Onde que eu vou focar? Onde o meu investimento final é o empréstimo que eu faço para o governo. Porque o governo, sem dívida externa alta, ele não quebra. Qual era o problema do Brasil na década de 90, quando teve o confisco da poupança? Era que a dívida externa do país era alta. Esse era o problema. Aí houve o confisco da poupança, que tinha que pagar a dívida, porque senão ia entrar em grau especulativo, etc e tal. Óbvio que não era o único caminho, óbvio que não era o correto, mas foi o que foi feito. Óbvio que foi uma sacanagem. Hoje, a dívida externa do Brasil é extremamente controlada. A gente tem 7 vezes mais reserva internacional do que dívida. O problema é a dívida interna. Só que a dívida interna, como é que se cura? Como que os Estados Unidos está curando desde 2008 a dívida interna? Imprimindo mais dinheiro, injetando dinheiro na economia, de forma artificial, como hoje é possível em qualquer país do mundo. Então, se o governo ele tem um problema financeiro, ele imprime mais dinheiro e pronto, ele vai gerar inflação, vai gerar problema na economia, vai gerar uma série de transtornos, mas ele paga quem ele tem que pagar. A empresa, se ela quebra num momento de crise, quebrou. E aí meu dinheiro vai entrar para onde? Para a massa falida da empresa. Entrou para a massa falida da empresa, tem que entrar com o processo judicial e rezar que eu seja uma das pessoas que vou receber uma parte. E isso vai demorar anos, o meu dinheiro já não está rendendo, aquele dinheiro que eu contava para o curto prazo, escafedeu-se. Então, eu preciso separar muito bem as coisas. Renda fixa, segurança. Renda variável, rentabilidade. Por quê? Analisando não a ótica do retorno. Esse é um grande erro, analisar só o retorno. Eu preciso analisar a relação risco-retorno para eu ver se faz sentido. Bom, o quanto é o aumento de risco no meu investimento? Esse aumento de risco compensa o aumento de rentabilidade? Sim ou não? Nesse caso da pergunta, na minha visão, não compensa. Agora, se eu aumentar minha exposição às ações, se eu me expor um pouco ao mercado de criptomoedas, se eu mudar a minha relação entre ações e anti-ações, se eu investir em ações de empresas menores, se eu mudar os setores das minhas ações, tem vários pontos que dá para fazer aqui, que vão incrementar, vão impulsionar, podem impulsionar a tua rentabilidade, sem você incrementar tanto risco adicional. Tá? Então isso eu com certeza não faria. Qual é o grau de liquidez de um fundo DI? Depende. Por que depende? Eu acho que toda boa pergunta tem a mesma resposta. É sempre depende, tá? Por quê? Tem vários fundos DI diferentes. Poxa, Vinícius, mas fundo DI não é uma caracterização já de um fundo de investimento de renda fixa? É, mas tem alguns tipos. Por exemplo, tem o fundo DI de crédito privado. O fundo DI de crédito privado é um fundo DI que eu estou emprestando meu dinheiro para empresas. E essas empresas podem quebrar, eu posso perder todo o meu dinheiro investido ali. Tá? Ou tem o fundo DI, que é mais flexível, que pode ter crédito privado, pode não ter. Tem o fundo DI, que é o único que eu invisto, a minha reserva de liquidez, aquele valor que eu quero ter para o curto prazo, para eu usar em qualquer momento de emergência, qualquer momento de necessidade, que aí eu invisto no fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração. Esse tipo de fundo DI, ele tem taxa zero e eu não posso dizer que todos, porque eu não tenho certeza, não olhei hoje se todos estão assim, mas a maioria deles tem liquidação em D mais 0. O que é D mais 0? Eu peço o resgate hoje, a maioria até as 3 ou 4 horas da tarde, peço o resgate hoje até as 3 ou 4 horas da tarde, no mesmo dia entra o dinheiro, cai no saldo ali na corretora que eu utilizo e eu posso resgatar para minha conta bancária pessoal. Tá? Então, onde que tem fundos desses disponíveis? BTG Pactual Digital, XP Investimentos, Rico, corretora Rico e vários outros, PI Investimentos, acho que na Vitro tem também, e tem várias, Orama tem também, tem várias corretoras que oferecem esse tipo de fundo com essa liquidação. Certo, gente? Se você realmente gostou desse vídeo, se você aprendeu coisas novas aqui, faz o seguinte, clica aqui embaixo, curtir, gostei, coraçãozinho, alguma coisa desse tipo, porque daí a rede social ela vai entender, opa, esse conteúdo é relevante. E aí vai acabar compartilhando com mais pessoas. Você mesmo também pode fazer isso, pega e compartilha com seus amigos. Vamos combinar, 5 amigos no WhatsApp e pelo menos um grupo no WhatsApp, pessoas que querem aprender a investir, você acha que esse conteúdo vai ajudar elas, tá bom? Se não me segue ainda, me segue no Instagram, meu Instagram é @marinovinicius, @marinovinicius. E é isso, a gente se vê na próxima consultoria gratuita, um grande abraço e até mais.